sobre tua vida, sobre você. Sobrenatural vai acontecer. Curas e milagres. Aleluia. Unção e poder. Derramar o teu fluir. A tua glória está aqui, Espírito Santo, habitas em mim. Derramar o teu fluir, a tua glória está aqui, Espírito Santo, aleluia, habitas em mim, aleluia. Basta acreditar, nada é impossível para Deus realizar. Com os olhos da fé eu posso ver O sobrenatural acontece. Aleluia. Tudo é possível. Basta acreditar. É impossível. Nada é impossível pra Deus realizar. Com os olhos da fé eu posso ver O sobrenatural acontecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Acenda as luzes. Vamos nos assentando. Louvor. Vocês estão aqui hoje também comigo, né? Glória a Deus. É um novo tempo, queridos. Amém? Diga comigo, é um novo tempo. Tá fraco, vamos dizer de novo. É um novo tempo. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Hoje é dia de ceia, dia de celebração. Amém, queridos? Esses dias eu estava assistindo esse vídeo que houve a produção dessa música e ficou muito legal. E eu passei um tempo adorando com essa música. E assim comecei a sentir essa inquietação, né? Do sobrenatural. O que é que nós chamamos de sobrenatural hoje? O que é sobrenatural para você hoje? Será que o que é sobrenatural para nós hoje, na época dos discípulos de Jesus, era sobrenatural? Nós vemos hoje uma definição de sobrenatural, adjetiva de dois gêneros, que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, extranatural. Esta é a definição de sobrenatural, o que ultrapassa o natural. Sabe, queridos, e nós vemos, no decorrer da história, é interessante que o diabo ele não consegue destruir aquilo que Deus construiu. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo mesmo? Então aquilo que o diabo ele não consegue destruir, ele tenta transformar aquilo numa falsa verdade, numa mentira. Sabe, é interessante como nós começamos a ver e as coisas são tornadas, vão se ridicularizando. É o primeiro passo que o inimigo usa para tentar diminuir aquilo que Deus fez. Quando nós vemos no início, né, que o homem conversava com os animais, e nós pensamos que isso é uma coisa impossível, mas isso foi perdido pela queda do homem, não é? Mas isso era uma realidade, e nós vemos que o inimigo hoje, ele tenta criar uma mentira, dizendo que isso é coisa de criança. Então, muitas coisas que Deus criou para o homem se relacionar com ele, o inimigo tenta distorcer aquilo e levar para um plano onde você acha que aquilo não é normal, aquilo não é natural. E a parte da Bíblia que você crê é a parte da Bíblia que funciona para você. Diga amém, que é verdade. Mesmo você não acredita, é a verdade. A parte da Bíblia que funciona para você é a parte que você crê, que você toma como verdade.
Mas se você é daqueles que diz não é bem assim, vocês estão comigo? Não é bem assim? Será que funciona ainda hoje? A Bíblia fala que Deus, o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o mesmo Deus. A Bíblia diz que nele também não há sombra de variação. Então Deus não tem por que acordar hoje de mau humor e dizer: eu não vou fazer o milagre que meu filho merece. Porque ele está sujeito à própria palavra dele. Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando? Deus não pode tomar decisões que contrariem a própria palavra. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Então, qual a parte da Bíblia que nós achamos que funciona para nós? Aquela que nós acreditamos. Mas com o passar dos anos, nós começamos a descrer nisso. E eu queria começar a ler com vocês Mateus 28, 11. Mateus 28, 11. Eu estou cego mesmo, não estou vendo ali. Eu acho que é Débora, né, que está ali em cima. Né? Amém. Aleluia. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram à noite os discípulos dele e os roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Só para contextualizar para vocês, Jesus era recém-ressurreto e os guardas viram que as mulheres foram lá no túmulo e encontraram vazio. Vocês estão comigo? Então os guardas disseram: não tem mais como segurar a notícia, porque as mulheres já sabem. Então você sabe que se fosse 2 homens, 3 homens, até 30 homens, poderia controlar a notícia. Mas só a notícia vai se espalhar, porque Deus quis que a notícia se espalhasse logo, então mandou logo as mulheres. Que a notícia corresse logo, né? Então os soldados disseram: olha, não tem mais como segurar a notícia, as mulheres já estão sabendo. Então, o diabo se utilizou dessa ferramenta que eu acabei de falar para você. Eles inventaram uma mentira, subornaram as pessoas que estavam lá, os soldados, disseram: vamos dizer o seguinte, a gente vai inventar uma mentira. Qual a mentira? Jesus não ressuscitou. Os guardas foram lá, os discípulos dele foram lá e tiraram o corpo para que se espalhasse a notícia que ele ressuscitou. Então, até hoje os judeus acreditam nessa história que foi premeditada pelos sacerdotes. E quais as histórias que nós não estamos acreditando mais porque também foram compradas pelo diabo? Não, Deus não cura mais. Não, aquela época de milagre foi naquela ocasião. Ora, nós acabamos de falar que o caráter de Deus não muda. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele é o desejo dele. As pessoas muitas vezes confundem e ficam até com raiva quando se diz que Deus está no controle. Deus não está no controle. Ele delegou esse controle ao homem. Ele chama isso de livre-arbítrio. Ele deixou o homem decidir. Ele é soberano, ele é soberano. Deus não deixa de ser soberano. Mas ele deu aquela parte de decisão ao homem. Cabe ao homem decidir, ele quer ou não quer. Mesmo assim é cura, mesmo assim é milagre. Mesmo assim é andar no sobrenatural. Se você quer viver uma vida salvo, mais uma vida e se achando que é um pobre pecador, você vai ser salvo e vai viver essa vida. Você não vai viver o melhor de Deus, porque o melhor de Deus não é isso, querido. Deus tem um melhor para nós. E quando você entende quem você é e por que você está aqui, você vai receber coisas que você nunca imaginou na sua vida. Então, você vê que o sobrenatural, ele passa por esse mesmo caminho. Qual o caminho? O caminho do engano. Sabe, queridos, eu tenho um testemunho muito forte, vou contar para vocês o que aconteceu comigo esses dias. Eu vou confessar diante da igreja, porque eu confessando já fico logo perdoado. Amém, queridos? Eu me sinto muitas vezes incomodado com algumas pessoas que se levantam e querem levantar pessoas que estão cadeirantes ou alguma coisa desse tipo. Só sou eu, não.
O espírito de incredulidade não é só meu, né? É de todo mundo, né? Vocês estão comigo? Não, mas não é bem assim. E aconteceu comigo que, quando a pessoa fez isso, surgiu no meu coração essa nota. Ele não devia fazer isso. E eu fiquei com aquilo guardado e o Espírito Santo disse, mas ele está tentando. O que é que você está fazendo? Aí a pergunta é o seguinte, e se? E eu conversando, compartilhando isso com um amigo meu, pastor, ele disse, mas eu estava numa reunião de conexão, como a que nós temos, e chegou uma pessoa desse mesmo jeito. E ele disse que sentiu a nota no coração, será curado. E ele tomou logo, né? Peito de pombo, estufou, disse, é hoje. É hoje que eu sou revelado, né? Como estrela, né? Vou curar um paralítico. E ele disse que deu aquele primeira oração, a segunda oração, aqueles 15 minutos, já escorreu aquele suor do desespero. Não vai funcionar. E ele ficou... Disse que passou uns 10 minutos, depois ele se sentou e começou a chorar com vergonha. E ele disse ao Espírito Santo, Espírito Santo, tu não dissesse que seria curado? Ele disse, não, não seria ele que seria curado, você seria curado. Ele disse, do quê? Do orgulho de você não ter coragem de orar pelas pessoas com medo que não funcione. Diga comigo, é forte. Aquilo ali foi um soco no pé do meu estômago. Se eu preciso ser curado disso. Mas nisso, Deus trabalhando comigo, Ele disse, Márcio, mas entenda uma coisa, não é de qualquer forma. Diga comigo, não é de qualquer forma. Diga comigo, não é de qualquer jeito. Existem estações para milagres acontecerem. Tem que existir um ambiente, tem que existir a vida. E como é que nós habilitamos milagres na nossa vida? Que Deus está liberando, querido, uma estação de milagres. Eu creio que como era na igreja antiga, será na igreja agora. Os cegos voltarão a enxergar, os surdos ouvirão, os coxos andarão. Haverá milagres na igreja nesses últimos dias, querido. Eu creio que aqueles que já deviam, aqueles que iam se converter através da palavra, já se converteram. Mas isso não quer dizer que Jesus não ame, Deus não ame aos outros. Os outros talvez precisem de um remédio mais forte. Sabe, eu quero ler um trecho aqui de Paulo que eu achei muito interessante. Eu vou seguir o fluxo aqui, para não vou pular não. Em João capítulo 11, João capítulo 14, Débora, 14 e 11. Vamos até o 15, viu? Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo. Olha, quando Jesus diz em verdade e em verdade vos digo, preste atenção o que vem depois. Aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos ler o versículo 14. E tudo que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 15. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós vemos que Jesus, ele delegou essa autoridade. Como se você for pegar o contexto, muitas vezes você vai dizer, não, mas isso aí é um texto fora de contexto, porque ele está dizendo isso aos discípulos. Sim, mas esse comissionamento que foi dado aos discípulos nessa ocasião, Jesus também nos comissionou em Mateus 28. Quando ele disse, ide. Então essa autoridade delegada nessa oportunidade aos apóstolos, também nos foi delegada. Vocês estão comigo? Vocês estão recebendo? Então, o que nós precisamos aprender para começarmos a trabalhar é entender que o sobrenatural para nós não é sobrenatural. Porque não é em nós.
não é para nós, é para Ele, é por meio dEle, é para o Pai, é para o Filho e é para o Espírito Santo, para que Ele seja glorificado. Quando entendermos que o milagre que vamos operar não é nós em nós mesmos, porque nós em nós mesmos não temos essa capacidade. Mas a esperança da glória é Cristo em nós. Precisamos ter uma vida com Cristo. E é interessante, Mateus 7, 21, vamos ler as escrituras essa noite, para que a gente tenha um embasamento bíblico. Eu oro a Deus para chegar nesse nível aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos poucos milagres, Em teu nome não fizemos, em teu nome não fizemos muitos milagres. Sabe, queridos, existem pessoas que estão operando coisas sobrenaturais aí que não estão alinhadas com Deus. Mas eles entendem os princípios. Volta para o 21, Débora. Eles entendem o princípio de funcionar um milagre. Aquele que faz a vontade do Senhor entrará no reino de Deus. Então, para que nós possamos operar milagres, prodígios, expelir demônios, é necessário a obediência. Fé e obediência. Porque tem muita fé, mas se você não obedecer e se você não fizer o quê? Nem todo que diz, aquele que não faz a vontade, aquele que não obedece aquele que Jesus dá de direção, dá de instruções, ele não será, ele não entrará no reino de Deus. Jesus fala, aqueles que praticam a iniquidade. Precisamos habilitar o sobrenatural na nossa vida. Precisamos ter uma vida casta, uma vida íntegra, uma vida completa com Deus. Você acha que Deus não vê o que você faz lá fora? E você chega aqui todo cheio de espiritualidade, achando que é o dono da carne seca? Nós precisamos entender que precisamos ter uma vida consagrada no Senhor. Sabe, queridos, é interessante, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Paulo instrui, dizendo o seguinte, de maneira nenhuma não vos falte nenhum dom de profecia, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo instrui que não deixe faltar nenhum dom de cura. Não pode deixar de faltar o dom dentro da igreja. Sabe, é interessante, ele narrando em outra carta, ele diz, olha, se alguém entre vós estiver doente, chame os presbíteros ou os anciões. Uma instrução normal de doença. Mas nós criamos uma cultura de que não. Primeiro nós vamos correr ao natural. Porque sabe a hora que você vai crer no milagre? Quando a hora que o médico diz, ó, meu filho, não tem mais jeito não, viu? Você vai ser incrédulo até na hora que você precisar de um milagre. Você será incrédulo até o momento que você só tiver o milagre como porta de resposta para você. Será que precisamos chegar nesse estágio? Será que precisamos viver nesse nível? Isso não agrada a Deus. O que Deus quer é que nós façamos os prodígios e os milagres para que os incrédulos vejam e creiam que Jesus é conosco. Esse é o desejo do Pai, para que nós andemos em novidade de vida e operando aquilo que Jesus operava aqui na terra. Jesus, ele diz, essas são as boas novas, é o Evangelho.
O Evangelho de Jesus não é Rivotril para te acalmar enquanto você está passando por uma crise, não, querido. O Evangelho de Jesus é a solução. Mas sabe por que muitas vezes nós não alcançamos o milagre? Eu falo como nós, precisando de um milagre. É porque nós muitas vezes adoramos mais a nossa necessidade do que é o Deus que faz o milagre. E se Ele fizer o milagre que você precisa, talvez você não esteja mais aqui. Porque Ele sonda os corações. E é por isso que nós precisamos nos alegrar, independente do milagre acontecer ou não. Por quê? Porque quando você crê no Deus de milagre, independente do milagre chegar ou não, você está completo, você está satisfeito, você está em presença de Deus, você não sente mais necessidade de nada. Aquele milagre que você tanto almejava diante de Deus não é nada, então você não precisa mais disso. Existe uma ampla suficiência para quem anda na presença. E quando você vê o teu milagre chegou, diz: eita, chegou o meu milagre, eu nem precisava mais. Quantas vezes a gente não compra uma coisa e esquece, e chega e diz: eita, chegou, eu nem precisava mais. Será assim os teus milagres na tua vida, quando você entender quem é que é o operador de milagres na tua vida. É Ele. Mas adoramos muitas vezes mais ao milagre do que ao Deus do milagre. Precisamos ter cuidado com isso, queridos. E como é que nós fazemos para habilitar essa estação de milagres na nossa vida? Você sendo um milagre e resposta de Deus para as pessoas, e você recebendo os milagres que você precisa para a tua vida hoje. Precisamos começar a exercitar o sobrenatural, querido. Sabe, a Disney chamou aquele, era Pluto, né, que tinha um diabinho e tinha um anjinho do lado. Ele tenta ridicularizar, tenta diminuir a importância de você ser guiado pelo Espírito. Eu estou sentindo alguma coisa, eu estou achando alguma coisa. Sentir é dor de barriga, querido. Tu está chamando o Espírito Santo de dor de barriga, querido. Eu acho, não, você não acha, eu estou sendo guiado. Aprenda a falar de uma forma respeitosa e enaltecendo a pessoa do Espírito Santo. Você não acha nada, eu não estou tendo a impressão de nada, você está escutando a voz do Espírito. Você escuta aquela voz e verifica na palavra. Está em discordância? Não é ele, é o outro querendo falar mais contigo. Ele também fala no teu ouvido. Dá sugestões, como diz o holindense, sugesta. Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. É uma das primeiras formas que nós precisamos para viver no sobrenatural, para podermos exercer aquilo que Deus tem para a nossa vida, querido. Sabe, nós muitas vezes sentimos direções. Eu lembro de uma pessoa que contou para mim, eu estava no enterro e senti uma impressão muito forte de orar que ele ia ressuscitar. Eu disse: foi, eu disse, e tu fez o quê? Eu disse: não, na hora eu pensei mais, aí disse: pronto. Quando ele disse que o mais, aí foi embora na hora. Ele te comissiona, mas o mais, e se? Será que é impressão? Será que é coisa da minha cabeça? Tem coisa que a gente faz aqui que é meninice, é coisa da nossa cabeça mesmo. Mas por quê? Porque a gente não consulta a pessoa do Espírito Santo. A gente não aprende a ter intimidade e relacionamento com a vida com Deus. Por isso que nós não aprendemos a ser guiados pelo Espírito. Porque se você escutar aquela voz daquela pessoa que está todo dia contigo, você aprende a ter relacionamento com ela. Você a conhece. Mulher tem uma coisa entre elas que até pelo pensamento elas se comunicam. Quem tem uma amiga muito grande sabe que pelos olhares uma já olha assim. Eu não sou bom nem com o Cristiano, ela tenta fazer isso comigo, não funciona. Que ela olha assim, eu digo: o quê? É quem? Aí já estraga toda a conversa telepática. Mas tem mulher que tem isso, não tem? Não tem? Ela se comunica com os olhos assim. É uma coisa impressionante. Mas com o Espírito Santo a gente não tem essa certeza. Querido, nós precisamos desenvolver relacionamento com Ele. Todo dia Ele espera. Todo dia Ele gera expectativa. Diz: é hoje. É hoje que eu vou tirar um tempo com o meu querido.
É hoje que a gente vai discutir coisas a respeito da vida dele. É hoje que eu vou dar instruções. Precisamos aprender, querido, a viver uma vida espiritual como Deus quer. Porque é chegada a hora, é chegado o dia em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Queridos, nós precisamos entender. A Bíblia diz o que ela quer dizer. O fato dela não funcionar na sua vida não invalida a palavra. Ah, porque ela não está funcionando, então isso não é bem assim não. Deve ter alguma coisa. Não procure desculpa para não estar funcionando a palavra na sua vida. Procure intimidade. Porque através da intimidade você vai desenvolver o relacionamento que você precisa para que aquilo funcione na sua vida. Aleluia. Vocês estão comigo? Aleluia. De maneira que não vos falte nenhum dom. Nenhum dom. Está disponível, querido. Está disponível, o Espírito está passeando por aqui. O Espírito de Deus está passeando aqui, distribuindo dons. Agora a Bíblia nos ensina para nós almejarmos, nós desejarmos, nós querer aquilo de uma forma, sabe menino pequeno quando quer um brinquedo numa loja? Aquela vontade de querer aquilo ardentemente. Nós precisamos disso. Não podemos negligenciar o nosso papel como corpo de Cristo aqui nos últimos dias. Precisamos estar atentos. Precisamos desenvolver a identidade e a autoridade que nos foi dada. Identidade, quem nós somos em Cristo. E a autoridade, o que Cristo nos deu. Precisamos entender que essa estação de prodígios e milagres e sobrenatural, ela não vem no estalar do dedo, não é um gênio da lâmpada. É relacionamento, é processo, é a vereda do justo, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Como eu desenvolvo isso em mim? Habilidades, o desejo ardendo no coração de orar pelas pessoas. Eu lembro que uma pessoa, até conhecida, mas não vou falar o nome dele, ele disse: Márcio, minha vida de oração de cura começou o seguinte: eu orei para uma pessoa no hospital, ela morreu. Orei pela segunda, ela morreu. Eu disse: misericórdia. Foi mesmo. Eu que não queria ser o terceiro. Mas aí Deus estava trabalhando nele, que é o seguinte: o teu trabalho não depende do resultado. Isso nos bloqueia, querido, 100% do nosso agir no Espírito Santo. Porque nós esperamos o resultado. Não, o teu resultado é cumprir a tua tarefa. E qual é a tua tarefa? Não é curar, a tua tarefa é orar. A tua parte é orar. Não, mas quem cura? Não, quem cura não é você, é o Espírito Santo. Vocês estão comigo? Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos ter milagres na Bíblia e que a pessoa não tem fé nenhuma. Mas as pessoas que andavam com ele tinham fé. O paralítico. Ele não tinha fé para ser curado. Mas os amigos dele criam que se Jesus estivesse com ele, Jesus curaria ele. Então, identidade, vão anotando. Identidade, autoridade, associações. Ande com pessoas que vão te puxar para cima na fé. Pessoas que vão dizer: não desista, dá mais um passo. Ei, hoje, amanhã vai ser melhor do que hoje. Depois de amanhã vai ser melhor do que amanhã. Então você tem que estar associado com pessoas que tenham palavra de Deus para você. Sabe que tem pessoas que querem ver tua desgraça porque para ela vai ser um consolo, porque tem gente pior do que ela. Então pessoas que não torcem pelo teu sucesso. E essas pessoas você tem que estar longe. É fácil perceber. Pessoas que zombam muito de você, pessoas que te puxam para baixo,
pessoas que vão te dizer: rapaz, isso aí é impressão, não faz isso não. Isso é meninice, isso aí não existe não. Siga seus sonhos. Siga os impulsos que Deus está dando no seu coração, as direções, as estratégias. Se você quer conversar, converse com a pessoa do Espírito Santo. Não com os escarnecedores, que vão te tirar de uma área, de um ambiente espiritual para um ambiente carnal. Porque o inimigo usa dos teus amigos para te derrubar, querido. Tem gente que chega orando em língua, chega espiritual, chega de uma palavra, chega com a motivação, com um foco no que ele vai fazer ali, e os amigos começam a querer distrair. Não, faz isso agora não, deixa para amanhã. Vamos para o jogo daquele time ali na Ilha do Retiro, aquilo ali. Pronto, acabou o sonho da pessoa. Brincadeira, Sandrinha. Precisamos aprender identidade e associação. Sabe, a autoridade que Deus te deu, comece a exercer essa autoridade. Você chega em casa, deixa o Satanás do lado de fora, não convida ele para entrar não, querido. Querido, Satanás do inferno, da porta para fora você pode ficar, agora da porta para dentro é lugar santo. Aqui você não tem autoridade, aqui você... Não, querido, você chega em casa e deixa entrar quem quiser, não é assim, querido. Ora pelos teus filhos. Sabe, queridos, vai dar um banho, vai dar o paracetamol, vai levar na urgência, mas antes, ora. Ora. Vai chegar dia na tua vida que não vai ter tempo de oração, não. Não vai ter, não vai ter tempo de socorrer, não. Ou é você e Deus ali, ou então, tchau, querido. Mas não queira usar a autoridade já no finalzinho, não, querido. Comece a usar a sua autoridade de hoje. A autoridade é usada todo dia. Como é que vai ser teu dia? Você já diz ao seu dia como é que ele vai ser, não? Ou você deixa, seja como Zeca Pagodinho quiser? Não, querido. Você vai dizer o seu dia, você vai dizer a sua semana, você vai dizer os seus milagres venham. Você é um imã de milagres, você é um imã de oportunidades. Você está aqui para aprender a falar a palavra da fé. A Bíblia diz: crie, por isso fiquei calado. Ela diz o quê? E você fala o que no seu dia quando você acorda? Ai, hoje eu não estou bem. Ai, hoje eu não vou. Ai, hoje não vai dar. Ai, hoje eu não sei, eu acordei meio para baixo. Foi mesmo, foi, irmão. Se você acordou para baixo, levante-se. Bota uma música de alegria, começa a declarar, começa a rir. Sabe, queridos, o nosso corpo, ele reage àquilo que nós fazemos. É impressionante. Você pode estar rindo agora. Eu não tenho motivo nenhum, mas o cérebro e o corpo, ele não entende isso. Ele começa a liberar os processos químicos de alegria, de relaxamento, de prazer. Da mesma forma, quando você começa a levar um pensamento negativo na tua cabeça, sai, não vai dar certo. Se o Satanás sabe que isso tira a tua paz, todo dia ele tem uma cartela para você. Chega lá com o cardápio, qual que você vai querer? Aí você fica feito um besta lendo. Acho que uma dor hoje, não. Acho que o meu primo de São Paulo, acho que hoje eu vou me aborrecer com isso aqui. Manda o primo ligar, aí você lá e atende, começa: eu estou devendo, minha vida não presta. Essa é a sua atitude, querido. Você acha que vai ficar como? Quando acabar o dia? Sensação de vitória? Sensação que você é rei e sacerdote? Sensação que você é mais que vencedor? Não, querido. Daquilo que você se alimenta, você se torna, querido. Então exerça autoridade para que os milagres comecem a acontecer, querido. O anjo chega lá até com milagre. Quando ele chega, eu sou gente. Cadê o camarada do milagre? Estava até aqui, só tem um cabo chorando ali, que eu acho que não é ele não. Não, querido. Creia. Sabe, queridos, é interessante. Quando nós vamos às Escrituras, vemos que Daniel começou a orar por uma situação em que ele fez as contas e disse: não, a palavra está dizendo aqui que era 70 anos, já se passou esse tempo todinho aqui, não existe habilidade, não existe habilitação natural para que nós estejamos presos aqui, não. Vou dobrar meu joelho e vou orar. Porque Deus vela pela sua palavra, e a palavra diz que nós ficaremos um período como escravos aqui. E ele começou a orar, ele começou a jejuar.
Na hora que ele começou a orar, foi liberado do céu. Mas ele permaneceu firme até chegar. Permaneça firme até o seu milagre chegar, irmão. Quem disse que Deus se agrada de quem retrocede? Onde é que tem escrito que Deus se agrada daqueles que retrocedem? Não, Deus não se agrada. Porque quando você retrocede, você não crê que Deus é possível de resolver aquilo na tua vida. Aleluia. Cantamos muitos milagres, cantamos muitos prodígios, mas é uma mentirinha. Porque se a gente começar aqui, olha, nós vamos curar câncer hoje, metade já diz, começou anoiado, ou o pastor fumou alguma coisa. Ou então vai começar a dizer meninice. Mas querido, será que esse é o ambiente que Deus quer? A Bíblia diz que sem profecia, e a profecia nesse sentido do sobrenatural, a igreja acontece o quê? Se corrompe. A igreja hoje. Chega um irmãozinho mais exagerado, já fica com metade de cara feia para ele. A gente entende que tem meninice na igreja, entende. Mas a gente tem que amar e aceitar, querido. Você não sabe o que é que ele está passando. Você não sabe a história das pessoas aqui, não. Tem cada história cabeluda mesmo. Eu digo, eu acho um pouco, se eu estivesse no lugar dela, eu tinha feito pior. Porque Deus sabe o que você está passando. Sabe, queridos, esse espírito religioso, sacerdote ali, Ana estava lá, derramada nos pés do Senhor. E o parecer do homem religioso, o pastor, né, tá cheio de cachaça. Foi o parecer do homem. Veja que espiritualidade que ele tinha. A igreja não está preparada para o que Cristo vai fazer. E sabe qual o que mais dói? É que todos nós precisamos de um milagre. Mas meu senso crítico com relação ao milagre do irmão, porque ele está se comportando, impede o meu milagre de chegar. No dia que cada um der conta de si, os milagres começarão a acontecer. Começa a liberar, irmão, teu coração. A igreja precisa. A igreja precisa liberar os milagres. Nós precisamos entender. Abre comigo Efésios 2:1, vai. Eu vou ler daqui, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Diga comigo, outrora. Não nos cabe mais. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sabe, queridos, é triste ver crente ainda nessa mesma situação. Sabe o que me deixa apaixonado na Bíblia? Um mais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, Paulo. Não é mediante a obediência. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura deles, criada em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras, querido. Você está habilitado por Deus para boas obras. Sabe, eu acho bonito as pessoas que têm chamado para cura, para unção. Não são pessoas especiais, a gente acha que não, é porque ele ali tem um chamado para isso. Não,
somos todos nós. Todos nós somos chamados para operar aquilo que Deus nos deu como herança. Você é chamado para transformar os ambientes onde você chega. As pessoas têm que se sentir incomodadas com a sua presença. Rapaz, tem alguma coisa em você diferente e você vai entrar com os 2 pés no peito dela. Você quer saber o que é? Quero. Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou a minha história. Deus não te salvou para você ser apenas salvo. Se fosse assim, era salvou e já leva, salvou e leva. Não, existe um chamado de você aqui nessa terra. Por isso que às vezes nos sentimos um peixe fora d'água, está faltando alguma coisa. Sabe aquela sensação dentro de nós? E nós associamos isso muitas vezes com alguma falta natural. É porque me falta dinheiro, é que me falta saúde, é que me falta um marido, é que me falta um filho, é que me falta isso, é que me falta aquilo, um chamado, é porque eu não tenho púlpito. Não, o que Deus está te chamando é para você cumprir lá fora. Essa inquietação que você sente no teu espírito é Jesus falando através do Espírito Santo. Ei, as boas obras, bora fazer as boas obras, bora falar das boas novas. As boas novas para um doente é eu sou aquele que cura. As boas novas para o quebrado, você é mais que vencedor. Existe o dono do ouro e da prata disposto a abençoar os filhos. Ao solitário ele faz viver em família. Essas são as boas novas que Deus te chama para pregar hoje, querido. E quando você começar as pequenas boas obras, e você se tornar fiel no pouco, Deus começa a te capacitar para grandes obras. Para grandes obras. Então se associa. Se identifica. Usa da tua autoridade. Renova a tua mente. Renova a tua mente. Porque e se, eu acho que é impressão, a presença do Espírito Santo, querido. Quanto mais Ele fala contigo, e você responde aquilo que Ele falou, com obediência, Ele vai te colocando mais coisas. Eu senti um desejo no meu coração de orar por aquela pessoa. Eu acho que é impressão, vamos embora. Para que você vai falar com uma pessoa que nunca te responde? Já pensou se o Espírito Santo pensar assim? Ah, eu não escuto o Espírito Santo. Escuta. É porque você já deu outros nomes a Ele. Você já ignorou Ele. E no processo de ignorância já faz tanto tempo que você nem escuta mais Ele, mas Ele continua falando e Ele quer te falar. Habilita esse teu coração hoje. Recebe do Espírito Santo aquilo que a gente tem, tão disponível e tão favorecido. A oração de Paulo em Efésios 3,14. Eu faço essa oração hoje. Por esta causa, eu vou até o 21, tá, Débora? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o quê? Poder. Dunamis. Você é uma dinamite ambulante, querido. Para estourar as portas do inferno. Você foi vocacionado com poder para destruir as obras do inferno. Sabe, é por isso que quando você vê uma pobreza, quando você vê uma injustiça, aquilo te incomoda por dentro. É a bomba querendo explodir. Você é uma bomba prestes a explodir nas obras das trevas, querido. Sabe, queridos, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Outro segredo para o milagre. Sem amor você não vai funcionar, porque a fé opera pelo... Ele é o óleo, querido,
que vai fazer o quê? O braço espiritual do milagre, num reino espiritual, pegar e trazer para o natural. Jesus, em vários milagres, a Bíblia cita que ele se enchia de compaixão. Você sabe o que significa compaixão? É diferente de paixão? Compaixão é o amor tão grande pela pessoa e tão incomodado com aquilo que está acontecendo com ela ao ponto de querer mudar a situação dela. Você se sente tão incomodado ao ponto de querer mudar a vida daquela pessoa? Ou eu vou orar porque Jesus disse que se eu orasse eles andariam? Não. Primeiro se encha de compaixão, de amor por aquela pessoa. Se encha de compaixão pela pessoa antes de orar por ela. Se você não está sentindo o amor de Deus, o amor Zoe dentro de você, o verdadeiro amor de Deus, por aquela vida, não ore por ela. Não vai fazer nada. Porque quando você entender o amor de Deus, o amor que Deus tem por aquela pessoa, e como Deus quer mudar a vida daquela pessoa, aí você está entendendo aquele poder que Deus está concedendo a você. Alicerçados no amor, querido. Alicerçados no amor. Alicerçados no amor. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, as 4 dimensões. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Aí sim, agora você pode operar o milagre. Pode trazer os cegos, pode trazer os coxos, pode trazer os endemoniados. Quando você tiver tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja, muitas vezes nós usamos isso para a nossa vida pessoal. Mas entenda o outro contexto que eu estou mostrando para vocês agora. Quando você se enche de amor, quando você se enche da plenitude do amor de Deus, aí aquilo que você disser, aquilo fará. É diferente, né, querido? Ou a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu irmão, eu me ponho de joelho diante do Pai, diante de todos vocês, para que vocês compreendam o amor de Deus. Sabe, nós passamos pelas ruas, existe um exército invisível, que o nosso cérebro já bloqueou de ver os necessitados. Nós não nos compadecemos mais com os drogados, nós não nos compadecemos mais com os pedintes, nós não nos compadecemos mais com ninguém, a não ser que seja próximo a nós. Às vezes nem nos compadecemos. Muitas vezes só com pessoas da nossa família, nem às vezes com o pessoal da nossa família, só com nós mesmos. Se você parar para pensar quanto você tem orado por essas pessoas e o quanto você tem orado pelos seus problemas, você vai ter uma proporção do quanto eu estou falando para você. É sério. Romanos 15, 18. Estou acabando. Romanos 15, 18. Paulo diz o seguinte: porque eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças, e até o Ilírico, tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Nós nos aperfeiçoamos por palavras, mas nós esquecemos do resto do Evangelho. Cadê as obras? Cadê os sinais? Cadê os prodígios?
Se a exegese for boa, se a hermenêutica for ótima, está tudo bom. Não teve muito barulho, não me incomodou, acabou na hora, porque é uma coisa que crente se incomoda. É se o culto estender mais de meia hora. Cadê o sobrenatural? Sabe quando nós vamos querer o sobrenatural? Quando chegar um câncer, quando chegar uma doença, quando houver uma quebradeira financeira, aí nós queremos. O sobrenatural, cadê o sobrenatural? Não, querido. Vamos trabalhar o sobrenatural agora. Porque essas outras coisas nem chegarão. Elas não terão força sobre nós. Porque nós vamos estar andando numa estação tão elevada, tão alto. Diga comigo, tão alto. Tão alto. Que não nos alcançará. Mas é só para os que crerem. Quem não crê pode continuar na vida. Existe um sobrenatural de Deus, querido. Deus não é Rivotril, não é maracujina para te acalmar. Ele quer que sacuda você. Deus quer te sacudir essa noite. Deus quer te sacudir essa noite. Eu quero concluir, eu vou ler uma passagem em que o Espírito Santo estava discutindo comigo sobre a cura do cego Bartimeu, né? Você já discutiu o que eu falo, conversar teologicamente, amém? Marcos 10, 46, vamos ler comigo? E foram para Jericó, ponto. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, é interessante que multidão já é grande, né? Era uma numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. É interessante porque a Bíblia é um pouco redundante aqui, mas alguns estudiosos acreditam que o nome dele era Bartimeu mesmo, porque Bar significa filho de, e Timeu era o nome do pai dele. Mas se você perceber que ele diz Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, ele repete como se ele dissesse Bartimeu de novo. Então alguns estudiosos acreditam que o nome dele era Bartimeu mesmo. Estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Pôs-se a clamar. Primeiro estágio do milagre. Ele começou a clamar. Ei, perca a sua vergonha. Perca a sua vergonha. Quem sabe o que você está passando é você. Quem paga as suas contas é você. Você não deve nada a ninguém. Devemos ter o nosso culto, ordem e decência. Respeitando isso, se derrame, querido, se ajoelhe, chore. Extravase. Ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é interessante que a gente falou sobre associação, né? E você vê que muitos o repreendiam para que se calasse. Ei, muita gente vai querer calar para que você não receba o seu milagre. Muita gente quer calar você para você não receber o seu milagre. E você tem obedecido. É assim mesmo. Acontece nas melhores famílias, com você não. Aprenda a responder ao diabo quando ele usar a boca de pessoas próximas a você. Não precisa dizer, arreda-te de mim, Satanás. Não precisa chamar a pessoa de Satanás. Mas diz que está repreendido, eu não recebo isso não. Eu não recebo isso, não está sobre a minha vida não. Eu não aceito. E diga com a boca mesmo, não é com o pensamento não. Porque o capeta precisa escutar que você está pronto. Filha, você está com depressão, né? É tão normal nesses dias, né? Não. Isso não é normal não. Pode ser normal para você, mas para mim não é não. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, e Ele é a minha alegria, Ele é a minha força. Mas se você começa a receber as sugestões do inimigo, você vai receber aquilo que você está dizendo. Devolva com fé, devolva com palavra. E então ele gritava: Jesus,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os outros mandavam ele se calar. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. Queridos, entenda uma coisa. Quando você entender quem você é, quando você entender a sua associação, quando você entender a sua autoridade, quando você entender que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, Jesus para e lhe dá atenção. Agora tem uma atitude dele. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo. Os mesmos amigos que estavam te dizendo: eita, bem que eu orei por tu. Dá vontade de dar um tiro, não. Olha, que benção. Bem que eu estava orando por tu. Foi eu ontem à noite. Olha só. Então, chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E eu quero chamar a atenção para vocês sobre essa outra frase agora. Lançando de si a capa. Sabe, querido, ele lançou de si a capa. Essa capa não era uma capa comum. Vocês estão vendo lá no início que ele era Bartimeu, um mendigo. Ele tinha uma autorização dos sacerdotes para pedir dinheiro. E essa autorização, as pessoas, para identificar quem era o trambiqueiro e quem era o doente, o necessitado mesmo, eles viam uma capa que os sacerdotes davam a ele como uma licença para pedir dinheiro. Vocês estão comigo? Então aquilo ali devia ter um valor, né? Porque o cara era mendigo, ele recebia dinheiro. Aquela capa sendo lançada no chão, não tinha digital naquela época, não tinha nenhum documento que dissesse, não, era dele. Aquilo é feito de cédula de 100, caiu no chão aí, peguei, é minha, está no bolso. Vocês estão comigo entendendo? Então ele pegou e lançou a capa de si. A capa dizia quem ele era. Você é cego, você é um pedinte, você não tem nada, você vive à margem da sociedade. E entenda, ele podia ter se levantado com a capa. E ido com a capa, porque era uma capa. Não era um stand, não era um negócio pesado, era uma capa. Ele dizia, não, eu vou levar minha capa, porque se não der certo lá, eu volto com minha capa. Vocês estão comigo? Mas ele tinha uma convicção dentro dele. E qual era a convicção dela? Essa capa não me pertence mais. Porque eu vou lá como cego. Mas quando eu vou voltar enxergando. Porque o meu milagre chegou. Você tem essa convicção? Você está pronto para lançar a capa do pobrezinho, miserável que sou? Lance fora essa capa. Está pronta para lançar a capa fora? Mas vai chegar as adversidades, mas a capa não lhe pertence mais, filho. Lance fora a capa. Vamos lançar fora essa capa hoje? Aleluia. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Sabe, queridos, eu fiquei durante muito tempo achando que Jesus era meio sarcástico. Você perguntar a um cego o que é que ele quer? Não parece uma coisa meio óbvia, não? Parece ou não parece? Mas Jesus não via mais ele como cego. Jesus já estava vendo ele no outro patamar. Apesar dele ainda estar se sentindo cego, apesar dele ainda não ter feito as coisas, não enxergado as coisas, mas Jesus já via ele como Deus o constituiu. Jesus já te vê na outra estação, querido. Só falta você andar. Só falta você andar, querido. Isso não te pertence mais. E sabe o que Jesus disse? Então Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada fora. Você está pronto para seguir Jesus com o teu milagre? Ou você vai ser feito um daqueles leprosos? Só vai voltar um. Existe um milagre hoje na sua mão. Estende tua mão assim na atitude profética. Começa a ver. A gente vai cantar alguma música? Aquelas músicas que eu mandei para tu, tu tem alguma já? Aquelas? Eu te mandei e tu perguntou. Existe um milagre chegando nas tuas mãos hoje. Mas Jesus está te dizendo, lança fora a capa. Lança fora a capa. Não importa as experiências passadas que você teve. Lance fora a capa. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Não importa quem você era, não importa as experiências negativas que você teve na sua vida. Tudo se fez novo. A estação de milagres aconteceu. Como é aquela música, Cristiane, que eu estava falando? Ela sabe, eles já cantaram. Bom demais para não crer. Sabe, essa música fala uma coisa muito interessante. Deus precisa que os milagres aconteçam primeiro na tua vida. Você sabe por quê? Porque a tua fé vai te ajudar. Quando chegar um impossível de Deus na tua vida, não. Eu já fiz, funciona. Funciona. Não adianta dizer que para mim que não funciona. Eu sei o que eu era. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que Deus me respondeu. Ei, não adianta não. Não adianta você vir com sugestões. Eu tenho experiências com Deus. Eu sei que se funcionou para mim, vai funcionar para o meu irmão. Vai funcionar para o meu amigo. Porque Deus é o mesmo. Eu já vi, queridos. Eu já vi milagres acontecerem. Você precisa entender que o milagre é uma coisa que Deus vai fazer naturalmente para os filhos, para que os gentios se convertam. Já pensou um sobrenatural sobre a tua vida? Porque o mundo todo sabe os teus problemas melhor do que você. Quando as pessoas disserem, o quê? Marcelo se levantou de novo, já está aquela potência de novo? Só pode ser Deus. Fulaninho voltou com cicraninha. Só pode ser Deus. Só Deus muda. Deus muda o caráter das pessoas. Deus muda por dentro as pessoas ali. Deus abre porta onde não há porta. Deus faz milagres. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus que cura. Se você está precisando de cura, creia que Ele vai fazer. Se você está precisando do sobrenatural de Deus em qualquer área da sua vida, creia. Porque Ele é Deus. Mas lança fora a capa. Sabe, é interessante que a gente vai conversar com algumas pessoas e a gente começa a dizer, olha, Deus vai fazer. Aí a pessoa começa a defender o problema. Não, mas é muito difícil. Não, mas olha, isso só acontece uma vez na vida de uma pessoa. Não, mas a pessoa começa a defender o problema como se fosse dele. Eu estou preocupado em saber o problema? Eu estou preocupado não, querido. Porque eu sei o Deus é que eu sirvo. Eu sei quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ei, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele venceu a morte. A cruz não pôde parar. O inferno não segurou Ele lá, filho. Ele tomou da mão do diabo as chaves da morte. Eu tive experiências de ressurreição com meu pai, queridos. Eu peguei meu pai morto nos meus braços e soprei no peito dele assim, a mão, e disse, Espírito de vida, em nome de Jesus, volte. Deus está te dando autoridade. Deus está te comissionando nessa noite para você pisar em serpentes e escorpiões, e nada vai parar você.
nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar, nada vai te parar. Começa a receber pelo Espírito essa autoridade, essa delegação sobrenatural de Deus vinda para os filhos. Jesus está te enviando para fazer algo para Ele. Aleluia, 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 aleluia. Ande no sobrenatural. Seja instigado. Espírito Santo, me usa hoje. Você pede para vender muito, você pede para ganhar dinheiro, você pede para marido, você pede para tudo, mas não pede para ser usado por Deus. Para falar com uma pessoa que está se cometendo suicídio, para falar com uma pessoa que está em depressão, para orar por um doente. Você pede tanto a Deus, mas não pede para ser usado. Você tem que começar a priorizar, porque você não foi feito para as coisas. Paulo disse que se nossa vida se resume às coisas naturais, nós somos os mais miseráveis dos homens. Chegou o tempo e chegou a hora. Chegou o tempo e chegou a hora. Chegou o tempo e chegou a hora. E que você está sendo comissionado por Deus. Comissionado por Deus para as boas obras. Aleluia. Fica de pé. Fica de pé para a gente adorar um pouco. Vai. Fica de pé. A beleza nunca eu não posso explicar, mas sei que é você. Jesus é você. Tu és Deus restaurado, que trabalha em meu favor. Milagres eu verei. Canta essa música com verdade. Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu vivi, Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Ele é bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Já vi câncer ser curado, mas de metal sair. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. É verdade. Funciona. Funciona. Me diga, ele não pode. Cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Eu já vi sério brigada, e seu filho vivo está. Não me diga, ele não pode. Eu sei que ele pode me ver.
um pouco, senta um pouco. Sabe, querido, não adianta você me dizer que não funciona. Você chegou tarde. Eu já vi milagres, querido. Eu já vi milagres, já vi mulheres que não poderiam dar à luz. Eu já vi tantas coisas, querido. Ah, querido, se você vir. Talvez você esteja precisando de um milagre hoje. Eu sei como você chegou aqui. Mas o Deus de milagre está aqui. Talvez você tenha dito essa frase: meu casamento só um milagre. Meu trabalho só um milagre. A minha vida só um milagre. As minhas contas só um milagre. Mas se você tivesse a convicção que o milagre já chegou. O milagre já chegou. Estou vendo Deus falando com você. O milagre já chegou. Você está sentindo o teu milagre chegou. Teu milagre chegou. Teu milagre chegou. Ah, Jesus. Bom demais para não crer. A presença dele. Bom demais. Mas para não crer. Oh, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, mas para não crer. Marcos, chegou, Marcos. Bom demais para não crer. Habilite-se para o milagre. Coloca teu coração rendido a Ele. Coloca teu coração rendido a Ele. Demais para não crer. Eu creio, Jesus. Aleluia. Tu és Deus restaurador. Que trabalha em teu favor. Milagres eu vivi. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador. Que cura por amor. Milagres eu. Chegou! Teu milagre chegou! Teu milagre chegou! Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador diante dos homens, essa é uma hora boa de fazer. Nós vamos ceiar agora. Porque a ceia é uma lembrança de que os milagres devem continuar. Para os filhos. Os filhos. Talvez você nunca tenha entendido o poder dessa aliança de ser chamado de filho. Talvez a história, a religião, os conceitos humanos distorceram a essência de ser filho. Inventaram a tal de lei dos crentes, que não pode mais isso, que não pode mais aquilo. Não. Ser filho é você abrir o seu leque de opções, não é você encurtar seu leque de opções. Se você está aqui e você nunca fez essa aliança com Deus, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Esse é o primeiro milagre que você vai viver. O milagre da redenção. E Cristo morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida. E a essa vida só tem acesso quem aceita Jesus como Senhor e Salvador.
Amém? Existe alguém aqui que queira confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Levanta a mão. Nós vamos orar. Tem pessoas aqui, eu sei disso. Eu creio que você está sendo tocado pela pessoa do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se você quiser depois do culto, pode nos procurar. Você está com o seu cálice, está com o seu pão. Nós estamos aqui celebrando o teu milagre. Nós estamos aqui celebrando o teu milagre. O meu fazia uma Coca Zero e um hambúrguer do McDonald's aqui no lugar. Porque seria o pão e o vinho. Porque as pessoas muitas vezes não entendem. Não importa o que você vai comer, o que importa é que você entendeu como ceia. Porque a ceia hoje não é a ceia que os judeus jantaram. Não tem mais nada a ver. Mas nós criamos religião para distorcer as verdades de Cristo. E tirar o foco de Cristo e colocar nas coisas. O foco não está nas coisas, o foco deve ser mantido em Cristo. Porque pode estar numa ocasião em que você não tem o vinho e você não tem o pão. Aí você vai deixar de fazer a ceia do Senhor? Não. O importante é ter o Senhor na mesa. Você está ceando com esse entendimento? Você está vendo o teu milagre acontecer? Habilita o teu milagre. Entenda quem você é em Cristo. Entenda a autoridade que foi lhe dada. Se associe com pessoas certas. Cuidando da vinha que não era minha. Tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que Um dia eu poderia ser suficiente. tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser Suficiente. em casa, na mesa, Em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Aleluia. O entendimento do que Cristo fez naquela cruz por nós. Você vai comer do pão, vai tomar do vinho. E vai celebrar o milagre de Deus na tua vida hoje. Amém, queridos? Come o pão, toma o vinho. Aleluia. Te alegra. Te alegra. Te alegra. Vamos deixar o diabo nervoso. Vamos celebrar um pouquinho. Vamos deixar o diabo nervoso. Vamos celebrar uma música. O diabo vai dizer: eu deixei ela triste, ela está toda pulando de alegria. Vamos celebrar, querido. Ele é um mentiroso, ele é um derrotado. Existe uma nova estação. Existe um novo tempo. Aleluia.
Já vou passar para você, por favor. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, eu estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia. Senta um pouco, senta um pouco. A gente já está terminando. Aleluia, glória a Deus. Você for abençoado com essa palavra? Vamos viver uma estação de milagres, amém, queridos? Eu creio que receberemos testemunhos de milagres. Você é uma fonte de milagres para a pessoa. Amém? Eu queria chamar aqui Ricardo e Ana, Leomar e Ivane. Chega aqui, por favor, rápido, porque minha esposa já está dizendo que está tarde. Você fala com os olhos, essa mensagem eu entendo. Sim, Jaqueline e André, calma. Glória a Deus. Deus fez o mundo em 7 dias. Se tivesse uma mulher do lado, era em 2. Chega aí, André, vem cá. Sabe, queridos, nós temos aqui esse casal, esses 2 casais aí na frente, o André e a Jaque, são pastores, né, da diaconia. E nós tínhamos na diaconia, a gente faz planos, mas Edmilson atrapalha alguns planos da gente. Né? A gente tinha os planos, mas nós recebemos um milagre, foi um milagre na nossa família. A Marcinha está esperando o bebê. Se você não sabe o que é um milagre, converse com Marcinha que ela te explica. Os milagres acontecem, querido. Amém, queridos? Então não vem me dizer que não funciona. Funciona. E nós tínhamos na ocasião 2 líderes de diaconia, 2 grupos, né? O Ricardo, a Ana, o Edmilson e a Marcinha, os 2 eram líderes, os 2 casais. E o André e a Jaque cuidavam como pastores, né? E estavam exercendo inclusive a liderança dos 2. Mas nós chegamos o tempo, a Marcinha agora foi licenciada, porque está esperando o bebê, o milagre dela está chegando. E não se acanhe de dar fraldas, né, Marcinha? Para a nossa irmã querida. Mas nós chamamos o Ricardo e a Ana e o Leomar e a... Eu sei teu nome, é que eu queria saber se o pessoal sabe. E nós estamos colocando o Ricardo e a Ana como líderes da diaconia. O Leomar e a esposa serão os vice-líderes da diaconia. E eu creio nessa nova estação, nesse novo tempo. E eu creio que nós temos que celebrar juntos isso. Amém, queridos? E então estende tuas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse casal abençoado, Marcinha e Edmilson, primeiro. Pelo tempo maravilhoso que eles nos ajudam, eles continuam nos ajudando. E eu creio que no tempo certo voltarão. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós queremos ungir, Senhor, esses servos teus, Senhor. Nós queremos capacitá-los com a oração, Senhor, para que tu funcione, Senhor, sobre cada um deles, Pai, trazendo sabedoria e entendimento. Graça, Pai. André, impõe as mãos sobre eles, já que também.
Graça sobre esses casais, Senhor, para conduzir. Precisa não, eles são diáconos. Se cair, tem que saber cair. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo novo. Sabedoria vindo do alto. Graça, favor, Senhor. Paciência com os irmãozinhos que ainda não entenderam, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nadone, chegue, filho. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. E eu queria convidar os diáconos para vir aqui dar um abraço nesses irmãos ungidos. Vem cá. Você pode estar escalado ou não. Vem aqui na frente. Faz uma bagunça, que eu gosto de bagunça. Vem. Aleluia. É diácono demais, Jesus. Tem mais diácono que gente. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nós precisamos de você trabalhando, hein? Nós estamos com um projeto, querido, na igreja, e nós vamos dobrar essa área da igreja aqui. Nós vamos passar de uma capacidade de 280 para 550 pessoas. E nós vamos começar as obras em janeiro. E nós precisamos de você conosco aqui, tá bem, irmãos? Pegando junto em fé, em oração, em ofertas mesmo, em nome de Jesus. Meu Deus, quanta gente, eu pensei que eram uns 2, 3. Glória, glória a Deus. A diaconia da igreja, queridos, servindo vocês com muito amor, amém, querido? Vai abraçando e voltando já. Aleluia. Chega aqui, coisa linda. Aleluia. Aleluia. Ó a ordem do culto, diácono. Aleluia. Edmilson. Aleluia. Aleluia. As nossas 100 cadeiras chegam amanhã, queridos. Nós compramos mais 100 cadeiras. Existe o projeto de comprarmos até terminar nossa obra aqui, as 500. Mas as 100 que a gente estava precisando já compramos, chega amanhã. E você no próximo culto, venha sentar na cadeira nova, ungida. Amém, glória a Deus. Queridos, essa semana nós tivemos o aniversário do Espírito Santo. Essa coisa linda. Mas antes eu queria... Gabriel também está fazendo aniversário. Tem Binho. Vem, Batera. Vem para cá, vem. Jaminho. Chega, coisa linda. Vem para tu cair aqui. Hein? Gleice Sena. Vem cá, Gleice Sena. Os aniversariantes, me ajude. Vem aqui na frente, que tem 600 pessoas. Vem, Viana. Glória a Deus. 3 do louvor, foi? Glória a Deus. Você fica ali do lado de Gleice, Cristiano, ali, do lado de lá. É, homem e mulher, separa. Aleluia, glória a Deus. Pense no povo ungido, viu, queridos? Povo abençoado, povo que nos ajuda muito. Todos os 4 ali são pedras preciosas. Se tiver mais gente e não veio, está em desobediência, viu? Acabou de cear, já está em pecado. Glória a Deus. Estenda teu irmão para cá, vamos orar para esse pessoal lindo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por cada um que está fazendo aniversário nessas semanas. Que tu cubra de bênção, Senhor, cada um deles, Senhor. Que tu venha realizando os desejos do coração, Senhor. Que essa nova estação seja repleta de paz, sabedoria, suprimento. Em nome de Jesus, Pai. Vocês creem? Dá um glória a Deus aí bem alto, vai. Vem, meu filho lindo, minha herança. É aniversário dele também, gente. Vamos orar por essa coisa linda. Eu vou descer, os outros não descem, não, mas esse eu desço.
Pense no presente que Deus me deu, querido. Essa coisa linda aqui, esse meu filho. Amém, queridos? Vou orar por você, ver se eu consigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse filho. Tua palavra fala, Pai. Que os filhos são herança, Senhor, herança tua. Nós colocamos Léo, Senhor, nos teus braços. Senhor. Obrigado por esse homem, Senhor, que ele se tornou, Jesus. Nós vemos a tua presença na vida dele, Jesus. Nós cremos, Senhor, nessa nova estação na vida dele. Nós declaramos o teu poder do Espírito Santo sobre ele, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Só tenho a te agradecer, Senhor. Por tudo, Senhor, por essa família linda, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Vamos para lá. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Então, Pai. Aleluia. Vou deixar vocês com o Ricardo aqui e chorar um pouquinho ali que eu tô...